Mais um dia filosofando como Jádio. Próspero 2021 para todos. O tema que eu pretendo abordar hoje é relacionado com consciência. É um tema que está em voga, está a ser discutido nas grandes academias, principalmente em Nova York. Hoje em dia todos os filósofos estão preocupados em perceber o que é consciência. E isso tem relevância por quê? Porque a ideia é explicar como é que o cérebro humano, ou o sistema nervoso central, o cérebro humano pode gera este fenômeno chamado consciência. Consciência é entendida como experiência que é subjetiva e qualitativa. Ou seja, o termo para o assunto de hoje é qualia. Qualia são experiências humanas, experiências subjetivas e qualitativas. O nome para isso é qualia. Então, este é um grande debate que está em Nova York. A primeira coisa que nós temos que perceber é que a consciência é subjetiva. E todos os filósofos estão de acordo que a consciência é subjetiva. E o resto dos fenómenos que nós estudamos, obviamente, são fenómenos objetivos. Então, como é que um objeto, que é o sistema nervoso, consegue criar uma coisa que é subjetiva? Deixa-me dizer que na comunidade científica, filosófica hoje em dia, não há dúvida que consciência é subjetiva e não objetiva. Então isso está fora de questão, não se discute mais, porque eles concordam que esta realidade é subjetiva e não objetiva. Então onde é que está o problema? É que todos os métodos e objetos que nós conhecemos estão direcionados para ciências objetivas, ou para realidades ou eventos objetivos. Então, neste momento, nós temos este fenómeno que passa, que escorrega, não obedece àquele conceito convencional de ciência, que tem que ter método e objeto próprio. Consciência, por ser subjetiva, não tem método hoje em dia para ser estudado, porque é subjetivo. As ciências convencionais estão habituados a ter um método e um objeto de estudo. Como é que nós vamos fazer no caso da consciência? Este aqui é o grande debate. E a filosofia neste campo está parada hoje em dia. Avançou duas ideias. Uma que é, nós vamos considerar neste momento que consciência é uma entidade, é uma grandeza que nós podemos equiparar com o espaço, tempo, massa e gravidade. Vamos usar o mesmo sistema. Equiparamos ao espaço, tempo e gravidade como as outras grandezas físicas e depois vamos tentar encontrar as leis que governam a consciência. Este é um caminho. O outro caminho foi dizer que, olha, vamos considerar consciência como sendo universal. Ou seja, todo o sistema que nós conhecemos, sejam animais, sejam árvores, tem consciência. E este caminho é o que hoje em dia está mais desenvolvido. Por quê? Porque eles criaram criaram uma base de dados e tem muita informação lá, tem muita investigação, mas esses dados dizem respeito à matéria objetiva. E o problema continua. Como é que nós vamos? Qual é o método para nós estudarmos a parte subjetiva, a parte da qualia? Deixa-me tentar explicar isto aqui. O que é que acontece? Numa experiência, há sempre a parte objetiva e a parte subjetiva. Mas muitas vezes, porque nós funcionamos naquele sistema de educação convencional, nós não conseguimos separar isto aqui. Por exemplo, num aspecto que é dor de cabeça, existe a dor propriamente dita e existe o sentimento. São duas coisas diferentes. O sentimento é uma experiência subjetiva, é qualia. É aquela emoção, aquela parte da consciência, aquela parte que nos faz sentir, sentir incomodados. Enquanto que a dor de cabeça em si é a parte objetiva. Então é fácil estudar a dor de cabeça em si, porque basta nós colocarmos mecanismos, ou seja, scanners na cabeça, que os scanners vão ler e vão dizer, toda gente com dor de cabeça, o ponto do gráfico, esta parte do gráfico representa a parte da cabeça que dói. É fácil. Temos dados objetivos. Mas e no caso
da parte subjetiva, como é que nós fazemos? É a questão, hoje em dia. Então, enquanto que a ciência está encalhada, os povos antigos já descobriram há muito tempo o que é que está em causa aí. O que está em causa aí é que estamos a tentar resolver problemas materiais, ou levamos soluções materiais para tentar resolver problema espiritual. Os povos antigos descobriram há muito tempo, porque qual é a pergunta que nós devemos fazer? É que como é que um cérebro, que é matéria, um cérebro ou o conjunto do sistema nervoso todo, se nós quisermos, vai criar uma coisa que se chama mente? Como é que isso é possível? Mente não é matéria, mente é espírito em estado grosso. É um objeto ideal. Ou seja, nós, se compararmos todos os objetos, mente vai ser um objeto diferente, porque é um objeto ideal. Então, como é que matéria vai criar ideia? É a pergunta que está-se a colocar. E como é que nós vamos lidar com isso? E qual é o método? Nós estamos habituados a estudar matéria. Quando é ideia ou quando é um campo subjetivo, como é que nós vamos fazer? Porque o que é objeto. Agora, levar um sujeito e transformar em objeto, essa ciência também não vai ter sucesso. É aí onde eles estão encalhados. Então, o que é que os povos antigos fizeram? Eles encontraram mecanismos para passar de um estado que é da física para a metafísica. Porque para responder a esta pergunta tens que estar na metafísica. Na física não vai ser fácil. Vai se redundar. E estão há mais de 30 anos a discutir o hard problem of consciousness. E não se está a chegar a lado nenhum. Por quê? Porque estudar consciência que é sujeito precisa de seus próprios mecanismos. Precisa de seu próprio método. E não se está a encontrar isso na ciência convencional. Então, eu trago este aspecto. Por quê? Porque consciência é a segunda característica na literatura filosófica de Deus. Consciência. Deus é consciência. Consciência é inteligência. Consciência é sentido. Os sentidos, o órgão de sentidos. Consciência é experiência. Não há outra definição para isso. O que acontece conosco? Nós ouvimos, nós vemos, nós sentimos olfato, nós temos tato, nós agarramos as coisas, nós vemos cores. Isso não há máquina que vai poder estudar isso. Não há. São experiências subjetivas, ouvir. Ou seja, sentir. Eu tenho sede. Eu estou com frio. Qual é a máquina que vai mudar? É possível juntar, ligar ao meu corpo uma máquina que vai ler a minha pele, dizer que a este grau, a este nível está frio. Mas agora, e o meu sentimento, qual é a máquina que vai medir? Está aí onde estão encalhados. O que é que fazem as ciências antigas? Já descobriram isto. Eles já descobriram tudo isto. Não precisam mais de ficar aí. Isto está no campo espiritual. A ciência material nunca vai conseguir encontrar uma maneira para resolver este problema se não pedir auxílio à parte filosófica que é a parte subjetiva. Tem que pedir auxílio para vir e responder. Não é possível nunca o cérebro produzir consciência. O que é possível e é mais viável, que é o que o budismo, o judaísmo, todas essas ciências falam, é que consciência é que produz o cérebro. Porque consciência é que é inteligente. Nós não vamos levar matéria que não tem resíduo nenhum de inteligência e criar inteligência. Mas faz sentido uma coisa que é inteligente, que é a consciência, criar o cérebro. Isso faz sentido. Então, o budismo diz que, olha, o que existe é só inteligência. Mas nós, porque temos uma coisa que se chama mente e nos cria ilusão, nós pensamos que o objeto existe. O budismo diz que o objeto não existe. O que existe é consciência. Então, a ciência está a tentar encontrar um mecanismo para estudar consciência. Diz que matéria existe, consciência não existe. O budismo diz que não é assim. O que existe é consciência, é inteligência. É a única coisa que existe no mundo, é inteligência. E você nunca vai encontrar um Deus que não é inteligente. Para ser Deus tem que ser inteligente, tem que criar todas as coisas. Então, como é que um cérebro que não é inteligente vai criar um Deus? É a pergunta que se coloca. O que existe é consciência.
Existem várias maneiras de fazer a prova de que consciência existe. Então a ciência está encalhada aí. Deus é consciência. Consciência é inteligência. Consciência são os órgãos de sentido, são experiências. São experiências qualitativas, experiências subjetivas. Então esta é outra parte que também está na Bíblia. Vejam, Bíblia, Gênesis 1:27, Êxodos 3:6, 3:13, 3:14. Tudo isso está na Bíblia, que é a segunda definição de Deus. Deus é consciência. O cérebro nunca vai produzir, não tem capacidade de produzir inteligência, mas a inteligência tem capacidade de produzir cérebro. Aí é que está a grande diferença. E o que o budismo diz, o budismo, principalmente aquela escola não dualista, diz que, olha, a mente é um objeto, a consciência é a realidade que existe. Então o que acontece com a consciência? A consciência é como luz, revela. Ou seja, se nós formos abaixo da cidade de Maputo, por exemplo, e formos ao 33 andar, e nós fecharmos os olhos por volta de 5 minutos, em frente ao prédio de 33 andar, passados os 5 minutos, se alguém lhe perguntar o que é que existe, 33 andares ou tu? A resposta que tu vais ter, tu tens certeza que tu existes, mas não tens certeza que o prédio de 33 andar existe. Porque o que é que acontece? Consciência tem que lançar a luz, que é para a mente, e a mente vai lançar os reflexos para os olhos, que é para os olhos depois revelarem o prédio de 33 andares. Não é de outra maneira. Mas no nosso caso, eu posso estar com os meus olhos fechados, nunca vou duvidar que eu existo, porque eu sou existência. É o que diz a Bíblia 1:27. Eu sou existência. Sem mim, você não há de dizer que, olha, no Brasil, lá no pântano, lá no Amazônia, no Brasil, existe um animal que tu não conheces. Existe um animal que eu não conheço. Então como é que esse animal existe? Então, ok. Tu levas para lá. O pensamento convencional é que, ok, tu levas-me ao Brasil, que é para mostrar que existe essa tal cobra de tantos. O pensamento convencional acredita que aquela cobra existe e você foi ver para confirmar a existência dela. A filosofia diz que não é assim. Aquela cobra não existe. O que revela aquela cobra és tu mesmo. Para aquela cobra existir, tu tens que estar. Sem a tua presença, aquela cobra não vai existir. Então aí é que está a parte da consciência. Não é possível existir uma cobra ou um animal que vamos considerar objeto neste caso aqui e não existir um sujeito, porque experiência é a ligação entre objeto e o sujeito. E outro erro que existe em termos de religião é que nós pensamos, tu perguntas quem és tu? Então eu vou dizer sou Anselmo Boaventura, os meus dados do BI. Budismo, quando você pergunta a um budista quem és tu, ele diz eu sou consciência, eu sou existência. Muita diferença, porque ele sabe que é espírito. Ele não diz eu sou Anselmo Boaventura, não. Ele sabe que ele em si é que revela tudo. Não é possível uma casa existir se tu não estiveres em frente para ver e revelar aquela casa. Tu tens que revelar. Não há nada que existe sem consciência. O outro aspecto de Deus é ciência, é inteligência. Porque uma casa não tem consciência, uma casa não tem inteligência. Uma casa não pode revelar uma pessoa como tu. Tu é que tens que revelar a casa. Por quê? Porque a consciência está contigo. E mais, o budismo diz que se você apreciar a consciência e a inteligência que tem, é suficiente para superar todos os problemas da sua vida.